sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 12 de dezembro. O governo aumenta salário mínimo para R$ 1.302, gente, a partir de 2023. Veja também, Wagner Moraes é eleito próximo presidente da Câmara de Nova Odessa. E ainda, parte de Americana tem 548 vagas e a região possui mais de 1.500 oportunidades. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente nesta segunda-feira chuvosa, hein, gente? Daqui a pouquinho a previsão do tempo, bem que o Ezequiel Matos disse pra gente na sexta-feira que ia chover a partir de domingo e realmente aconteceu, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar então mais sobre a previsão do tempo. Inclusive, aqui em Americana teve pontos de alagamento. Defesa Civil conversou com a nossa equipe de reportagem. A gente vai trazer informações daqui a pouquinho, tá bom? E agora, começando o programa, falando sobre a cerimônia de diplomação do Lula e Alckmin, gente. Exatamente, o presidente e o vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, serão então diplomados nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E a diplomação aconteceu, na verdade, às 2h da tarde. E aí os candidatos estão aptos para tomar posse dos cargos. Vamos ver a reportagem da TV Brasil? É isso mesmo, né? A cerimônia está marcada para as 2h da tarde aqui no Tribunal Superior Eleitoral, né? E a diplomação, ela é, né, um ato da Justiça Eleitoral, né, que atesta, né, que os candidatos foram eleitos e também estão aptos para a posse, para tomar posse no cargo após, né, passados os prazos, né, de questionamentos previstos em lei, né? Na ocasião, o presidente e o vice-presidente eleito receberão diplomas assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, né? Destaco, né, Mário, o forte esquema de segurança aqui nas imediações do tribunal, né? As vias aqui próximas já estão fechadas e protegidas com grades. Além disso, o governo do Distrito Federal reforçou, né, o efetivo das forças policiais aqui na região, aqui nas imediações, né, e também toda a movimentação, né, ao longo do dia será acompanhada por meio de imagens. Quanto à posse, Mara, está marcada para o dia 1º de janeiro. A transição de governo, né, espera, né, a presença na esplanada dos ministérios para essa solenidade cerca de 300 mil pessoas, né? E falando em futuro governo, né, o presidente eleito já definiu os primeiros nomes que vão compor o primeiro escalão. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O anúncio feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já era esperado e 5 ministros já estão definidos. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comandará o Ministério da Fazenda. O senador eleito, Flávio Dino, será o ministro da Justiça. Já o governador da Bahia, Rui Costa, vai assumir a Casa Civil. Para as relações exteriores, foi indicado o embaixador Mauro Vieira. E o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, ficará à frente da defesa. São pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. Flávio Dino anunciou o futuro diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues. Ele chefiou a segurança de Lula durante a campanha eleitoral e foi secretário de segurança para grandes eventos, coordenando as ações de segurança da Copa e da Olimpíada realizadas no Brasil. Já Rui Costa, em conversa com jornalistas, comentou o papel da Casa Civil na integração entre as pastas. Nós articularemos e trabalharemos sempre para as ações transversais, articuladas. Se a gente quer uma execução rápida, nós temos que envolver todos os entes que, direto ou indiretamente,
possam ter influência sobre aqueles projetos. Segundo o presidente eleito, com o final da transição na terça-feira, a equipe deve apresentar um relatório final com o diagnóstico de cada área, as emergências orçamentárias e as sugestões de revogação. Num rápido balanço dos trabalhos até agora, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin reforçou o caráter plural e econômico do gabinete de transição. A menor execução orçamentária desde 2006 foi a mais participativa e a mais econômica. De 50 cargos, apenas 22 foram nomeados. Muito bem, e o governo federal publicou nesta segunda-feira uma medida, gente, provisória, aumentando o salário mínimo para R$ 1.302. A quantia vale a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do PL. A correção considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5% para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora o valor mínimo a ser pago na jornada diária. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Meto faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Meto. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A
As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto. De volta, depois do intervalinho rápido, para a gente poder acompanhar as informações agora sobre o salário mínimo, gente, porque o governo federal publicou nesta segunda-feira uma medida provisória aumentando o salário mínimo para R$ 1.302. A quantia vale a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e a medida foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do PL. A correção, gente, considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5% para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora. E aí o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 43,40. E o valor pago por hora será de R$ 5,92. Segundo aqui a fala, né, do texto que diz desse reajuste, fala o seguinte: o valor de R$ 1.302 se refere ao salário mínimo nacional e que o valor é aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões. Tá? Essas informações são do R7. E agora nós temos uma reportagem do Rafael Alves, gente, falando sobre o calçadão aqui de Americana. Vocês observaram no sábado que começaram instalações aí de umas sombrinhas coloridas? Pois é, são 700 sombrinhas que serão instaladas em arte decorativa aí no calçadão de Americana para também celebrar esse período festivo natalino. Vamos ver então as informações com o nosso repórter Rafael Alves. A instalação de 700 sombrinhas coloridas no calçadão entre as ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo começou na manhã deste sábado. Ao todo, a estrutura possui cerca de 170 metros quadrados, com quase 5 metros de altura e 4 de largura. O projeto foi elaborado pela Prefeitura de Americana, junto com a CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, e empresários da cidade. O presidente da associação, Marcelo Fernandes, comentou que hoje está sendo decorado com sombrinhas, mas as estruturas permitem mudar a decoração com a época do ano. As instalações devem ser finalizadas até domingo, se não houver nenhum contratempo com as chuvas. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafael, pelas informações. E, gente, olha só, vou olhar aqui para a câmera 2, porque é o seguinte, tá parecendo, sabe o quê? Ambiente de Recife. As ruas de Recife são assim coloridas, com sombrinhas, né? Coloridas, tá parecendo o ar de Recife. Já poderia ficar aí enfeitado para o carnaval, né? É uma possibilidade boa, hein? Vamos falar agora sobre o novo presidente da Câmara de Nova Odessa, gente, porque Wagner Moraes foi, então, eleito o próximo presidente da Câmara de Nova Odessa. O vereador recebeu 4 votos e assume a presidência do Legislativo em 2023. Portanto, aí as informações completas, o vereador Wagner Moraes, do PSDB, foi eleito o próximo presidente, então, da Câmara Municipal de Nova Odessa, em votação no plenário nesta segunda-feira. Os 9 vereadores escolheram Wagner Moraes para presidir, então, a Assembleia Legislativa no biênio 2023-2024. Ele recebeu os votos do atual presidente da Câmara, Elvis Pelé, do PSDB, de Tiãozinho, do Clavim, do PSDB também, de Levi, do Democratas, e o voto próprio. Além do parlamentar, estavam na disputa o professor Antônio, do PSD, líder de governo, que tinha o apoio do prefeito Leitinho, também do PSD. Cabo Natal, do Avante, e Paulinho Bischoff, do Podemos. O professor Antônio, gente, ele recebeu 3 votos, o dele mesmo, o de Oséias, do Democrata, e também de Márcia, do PV. O vereador Cabo Natal recebeu apenas o voto próprio, assim como o Paulinho Bischoff.
Os parlamentares agradeceram então o atual presidente da Câmara, Elvis Pelé, que chorou ao relembrar do trabalho na presidência durante os seus anos de 2022 e 2021, 2022. Bom, gente, agora uma reportagem da Natália Lima, especial, falando sobre os problemas de visão, gente, que podem prejudicar, sabe o quê? A alfabetização. Vamos saber então os detalhes nessa reportagem completa, com especialista, inclusive, da Natália Lima. Quantas pessoas ao seu redor têm algum problema de visão e usam óculos? E você sabia que, segundo o IBGE, 2,2 milhões de crianças de 6 a 14 anos têm algum problema para enxergar? Falando especificamente do míope, ele tem uma dificuldade de enxergar para longe. Então, na escola, ele não vai conseguir enxergar direito a lousa, muitas vezes pode atrapalhar o aprendizado, porque ele não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver certinho qual que é a matéria que está sendo passado, e às vezes ele acaba não falando, acaba passando despercebido, ou em outros momentos, como ele está fazendo atividades que utilizem muita visão de perto, às vezes não percebe muito, né? Pode se confundir com distração na hora da aula. Então é por isso que é importante a avaliação oftalmológica, né? Quando a criança não está conseguindo enxergar normalmente para longe, tanto é que muitas crianças chegam porque a professora pede para vir, né? E aí, quando é uma criança pequena, ela está desenvolvendo a sua visão. A criança, o que acontece? Ela tem que aprender a enxergar. Ela não nasce enxergando, tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, a criança, ela nasce, ela não está enxergando. Ela reconhece a mãe pelo tato, pelo cheiro, pela audição. Ela não vê ainda. Então, ela precisa do quê? Do estímulo. Do estímulo de luz que entra para ir formando a visão, para ir formando a retina, para ir formando os vasos. Ela não nasce com o olho pronto, digamos assim. Então, ela precisa desse estímulo, né? Então, se ela tem um erro de refração, uma miopia, uma metropia, um astigmatismo que está impedindo com que ela enxergue adequadamente, ela não vai ter esse estímulo para ter uma função visual adequada, né? Então, ela só vai conseguir ver de fato isso numa consulta oftalmológica, de preferência sob cicloplegia farmacológica. O que é isso? Pingar um colírio para dilatar os olhos, para a gente ver certinho qual que é a visão do paciente, qual que é o erro refrativo que o paciente tem e poder passar essa correção. Uma vez corrigido com o óculos, aí ele vai conseguir enxergar nítido, a criança vai conseguir enxergar nítido para ter todo o desenvolvimento certinho dos olhos, anatomicamente falando, para ter a função visual adequada também. Aumentou bastante os casos de miopia ultimamente. Claro que a pandemia corroborou bastante para isso, porque aumentou muito o uso de telas e muito atividades indoor, ou seja, atividades que a gente faz dentro de casa, tá? Por quê? Porque é muito importante que a criança, né, qualquer pessoa enxergue para longe, né? A gente costuma usar muito as telas de perto e isso corrobora para o aumento de miopia. Tem toda uma alteração fisiológica mesmo, no tamanho do olho, né? Por quê? O que acontece? Quando a criança nasce, ela nasce com o olho bem molinho, ela vai crescendo. Ela nasce com o olho pequenininho, tanto é que ela nasce hipermétrope e vai ocorrendo o processo de hemetropização, quando ela vai chegando próximo de 0 grau, tá? E aí vai tendo os erros de refração, os vícios de refração, cada criança de um jeito, tá? E aí o que acontece? Quando a gente enxerga nítido, é quando a imagem bate certinho na retina. Então, o olho vai crescendo e a ideia é a gente se habituando, acomodando o olho de forma que a gente enxergue certinho esse foco, tá? Então, a gente precisa tanto de estímulo de olhar para perto como para longe. Se a gente estimula só a visão de perto, a imagem que estava ali longe, ela fica aqui perto. Então, o ponto focal, ele ultrapassa da retina. Então, quando ele ultrapassa da retina e a criança tem um olho bem maleável em crescimento, ele vai tentar se adaptar, vai crescer para o ponto focal chegar na retina, tá? Então, com esse crescimento, vai aumentando, vai ocorrendo a miopia, porque os olhos míopes, eles são maiores, tá? Então, tanto acontece isso com o uso de telas próximas, como exposição ao sol é muito importante para a liberação de dopamina,
porque essa substância, ela faz com que a esclera, que é a parte branca do olho, estacione o crescimento. Então é preciso da luminância do sol também para que haja um crescimento do olho de forma adequada, tá? Para dar uma estacionada, senão se você não tem esse estímulo, às vezes ele vai crescer demais e vai ficando míope. E você, tem cuidado da visão do seu filho ou da sua filha? Pois então é melhor ficar de olho para que esse problema não transforme em outros problemas para o desenvolvimento da criança. Natália Lima. Tá certo, Natália. Parabéns pela reportagem especial, ficou muito interessante falando aí com a especialista. E é importante, pais, fiquem atentos com seus filhos. Se começarem a reclamar, dificuldade para enxergar, muita dor de cabeça, é importante procurar um especialista, porque às vezes o seu filho deve estar com algum problema de visão. Tá vendo só? Na reportagem explicou muito bem essa situação e a gente às vezes, deve ser sono, deve ser alguma outra coisa, mas não investiga. E é bom sempre levar a criança quanto antes no oftalmologista, tá? Eu mesma comecei a usar óculos com 9 anos de idade, porque eu tinha muita dor de cabeça e como eu sentava no fundo da sala, eu tinha dificuldade de enxergar lá na lousa, demorava para copiar as coisas para a lousa, porque eu não enxergava, as letras ficavam embaralhadas, porque já tinha problema de visão para enxergar de longe. Então, não deixe de levar o seu filho, tá? Porque depois que se descobre que tem que usar o óculos, às vezes a criança não gosta, você tem criança que gosta, mas o importante é sentir que possa fazer as atividades escolares tranquilamente. Agora é período de férias, já está chegando as férias, mas é o momento de dar tempo agora, janeiro, procurar especialista, fazer um check-up na visão e depois voltar para as aulas em fevereiro já usando, se for necessário, os óculos para que a criança não sofra aí nas atividades escolares, tá bom? Vamos falar agora de empregabilidade, porque o São Vicente, gente, inaugurou a sua primeira loja em Sumaré hoje, né? E vai gerar aí 250 novos empregos. A rede de supermercados, então, São Vicente, inaugurou nesta segunda-feira a sua primeira loja na cidade de Sumaré, na Avenida da Amizade. A loja será aberta ao público nesta terça-feira, gente. Marcos Cavicchioli, que é o diretor-presidente da rede São Vicente, anunciou que uma nova loja, então, será inaugurada na cidade de Piracicaba em fevereiro de 2023. É a expansão aí da rede Supermercado São Vicente. E ele até fez um agradecimento à sua família, que permitiu, né, que ele estaria aí à frente desses negócios, fazendo a coisa acontecer junto com todos os colaboradores do São Vicente. E agradeceu principalmente a Deus, que permitiu que pudesse fazer esse momento, né? E também pediu para que Deus, no caso, ilumine para que a gente continue gerando emprego e renda para a população nas cidades aonde São Vicente passa. Essa é a fala do Cavicchioli. E a loja de Sumaré conta aí com investimento de 50 milhões de reais e a geração, então, de 250 novos empregos com área de venda aí para 2.300 metros quadrados, mais de 6 mil metros quadrados de área construída, oferecendo mix de produtos, e a unidade também oferece 16 checkouts e 6 caixas de autoatendimento, que oferece também mais rapidez aí na hora das compras, tá bom? Serão 200 vagas de estacionamento, 175 cobertas. E no espaço também há o espaço de café para o cliente adquirir também bebidas e salgados e lanches. Completinho, gente, essa loja. Mas a nossa equipe aqui da TV Todo Dia, inclusive a Gisele Sherman, com a sua coluna máxima, esteve lá presente e o nosso cinegrafista Josué esteve lá, Josué Silva, acompanhando tudo de pertinho e já temos aqui um pouco das novidades que você pode conferir lá na unidade de São Vicente, em Sumaré. Vamos acompanhar? Na tarde deste domingo, uma mulher que visitava o companheiro preso tentou... Não, então, daqui a pouquinho a gente vai ter aí a reportagem, né, o videozinho que nós temos, que foram feitos aí pela Gisele. Daqui a pouquinho a gente passa essa informação. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta a gente tem plantão policial com Rafael Alves,
também com o Henrique e muito mais aqui para você. Voltamos já já. Mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AvaMec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Muito bem, de volta ao Todo Dia News, segunda edição, e como estava dizendo, né, hoje a inauguração de mais uma unidade da Rede São Vicente, lá na cidade de Sumaré. E a equipe, né, nossa equipe, com a Gisele Sherman e também com o Josué Silva, cinegrafista, acompanharam tudo de perto nessa inauguração que foi ali para as autoridades, para a imprensa, e que amanhã vai ser já aberto ao público. Vamos acompanhar. O Jornal Todo Dia está aqui na inauguração da nova loja do Supermercado São Vicente. Sabe em qual cidade? Sumaré. Dá uma olhada. E de uma forma ou de outra, contribuíram para que nós estivéssemos aqui. Agradeço a minha família, que permite que a gente esteja à frente do negócio, fazendo a coisa acontecer junto com todos os colaboradores de São Vicente. E agradecer principalmente a Deus, que permite que a gente faça isso, e pedir para que Ele nos ilumine, para que a gente continue nesse trabalho, gerando emprego e renda para a população das cidades onde a gente vai, né? E, de passagem, já temos uma loja nova em Piracicaba, já em fevereiro do ano que vem. Tá bom, gente? Muito obrigado. 2, 1... Inaugurado São Vicente em Sumaré! Tá aí então o momento, né, da faixa aí, do corte da faixa para a inauguração de mais uma unidade da Rede São Vicente aí, que tem a expansão cada vez maior e que 2023 venham mais unidades, e já tem aí a estimativa
para 2023 uma unidade em Piracicaba, gente. Então, aguardem muito mais unidades da rede de supermercado São Vicente. E todo esse material completo, gente, você já pode conferir lá no portal tododia.com.br e também nas nossas redes sociais. E em breve também a Máxima, que vai ser feita aí um vídeo especial para você, tá bom? E agora nós temos um outro trabalho aqui da nossa equipe que, gente, foi um final de semana agitado, quentíssimo, literalmente quentíssimo, de calor, muito sol. Mesmo depois ontem, debaixo de chuva, continuava quente, porque a população barbarense, mais a população em geral, esteve presente lá no recinto da usina Santa Bárbara para acompanhar a virada cultural SP, que foi fantástica, que teve show aí, teve desde sábado, né? Foram 24 horas ininterruptas de shows acontecendo simultaneamente na usina Santa Bárbara, no Teatro Municipal Manuel Lira e também na Estação Cultural. E ontem, no domingo, que eram shows assim, muitos shows mais importantes, esperados, né, pela plateia, que no caso Nando Reis e a Pitty. Então, nossa equipe de reportagem foi até lá. Henrique Fernandes, Ezequiel Matos e também o Rafael Alves estiveram presentes lá, acompanhando tudo de pertinho, fizeram imagens, vídeos, tudo que fosse possível para trazer as informações aqui para vocês. Agora vocês vão acompanhar uma matéria especial e também todos os conteúdos você já acompanha lá. Desde ontem nós estávamos apurando, né, os acontecimentos, já colocando aí as informações para vocês no portal tododia.com.br, os vídeos, as fotos e também nas redes sociais. Então vamos acompanhar agora, para você que é nosso telespectador assíduo, acompanhe como foi o dia de ontem lá na virada cultural em Santa Bárbara do Oeste. E a TV Todo Dia está em Santa Bárbara do Oeste, acompanhando de perto a virada SP, um evento que é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara juntamente com o Governo do Estado de São Paulo. Acompanhe com a gente as principais atrações da virada SP. Sabrina, olha quem encontramos aqui, o Rafinha Alves. E aí, Rafinha, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, levanta o mic aí, senão a gente não vai pegar o áudio. Sabrina, vim acompanhar também, né, a virada cultural aqui em Santa Bárbara e tá maravilhosa, né, Henrique? A gente acompanhou um pouquinho do show do Nando Reis. Eu vim ontem, vi o Vitor Clay também, showzaço do cara, show muito legal e muito feliz, né? Daqui a pouquinho tem Francisco Ombre, tem Pitty, né? E tem muita gente acompanhando. Parabéns para a Prefeitura de Santa Bárbara, junto com o Estado de São Paulo, organizando um evento como esse, né? A gente fica muito feliz e vamos ficar acompanhando aqui ainda, né? Lembrando que são mais de 24 horas ininterruptas de show, eventos no teatro. Sim, eu passei na estação da ferrovia lá também, tinha um showzaço ontem à noite, saindo daqui era quase 2 horas da manhã, galera vibrando lá ainda, tava muito legal. Virada é um negócio muito importante, aberto ao público, de graça, acesso à cultura. Fico muito feliz de poder contribuir, né, vir aqui e como plateia assistir um espetáculo tão bonito como está sendo aqui agora. Show, Rafinha, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, eu vou fugir agora que eu vou acompanhar, fica com o Henrique aqui. Diversas atrações musicais passaram pelo palco principal da usina Santa Bárbara. Acompanhe agora um trecho da banda Francisco Ombre, que levou o público à loucura. A gente reparou muito na parte da estrutura, a estrutura de vocês aqui de Santa Bárbara está excelente, a parte da alimentação está super organizado, o som incrível também, as bandas que escolheram. A gente não conseguiu vir para o Vitor Clay ontem, a gente está de moto, então a gente veio de Campinas, baita correria para chegar até aqui, mas a gente assistiu o show do Nando com o Colomi também, super gostoso. A estrutura tem uma parte que a galera fica coberta ali, também a parte da alimentação, tá super gostoso, super bacana. E
cara, eu fiquei com muita vontade de ter vindo ontem, infelizmente passou, mas teria valido muito a pena se eu tivesse vindo ontem também, mas é isso aí. O que dizer, né, gente? Com esse encerramento, com a Pitty, levantou poeira, vamos dizer assim, levantou, né, porque choveu durante a tarde, para dar uma aliviada naquele calorzão que estava, e depois encerrou o show com a Pitty. Foi show, foi demais, parabéns a toda a equipe. Ezequiel, que estreou aí como repórter por um dia, repórter aí contando um pouquinho da virada cultural. O Rafael, que estava a passeio, acabou entrando aí na brincadeira e participou também junto com o Henrique Fernandes, enfim. Foi muito legal o pessoal trazendo as informações, mas todos os detalhes, como eu disse, você confere lá no portal tododia.com.br. Inclusive, ontem teve live, gente, o tempo todo a nossa equipe estava fazendo live, o pessoal estava acompanhando e nós éramos os únicos lá de imprensa acompanhando tudo de pertinho. Então, parabéns a toda a nossa equipe aí que trouxe esses detalhes para você aí de casa, você que é internauta também. Bom, gente, vamos agora para o plantão policial? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as notícias policiais, drogas na comida. Uma mulher é detida tentando entrar no CPD com entorpecentes, gente. A informação é de Rafael Alves. Na tarde deste domingo, uma mulher que visitava o companheiro preso tentou ingressar na unidade portando entorpecentes. Segundo a diretora do plantão do Centro de Detenção Provisória de Americana, Lilian Matheus, na sala de revista, a visitante, ao ter seus pertences submetidos aos procedimentos de revista, foi detectado que havia algo de irregular junto a uma vasilha que continha alimentos. E ao checar, foram encontrados pedaços de entorpecentes misturados na comida. A visitante do preso foi conduzida pelos agentes de segurança penitenciária até a Central de Polícia Judiciária de Americana. Ela terá suspensa sua autorização de visita temporariamente e o preso que ela iria visitar foi isolado preventivamente para o procedimento disciplinar investigatório. Eu volto ao estúdio. Ai, gente, cada coisa, né? As pessoas tentam enganar a polícia, mas não dá, né? Colocar ali o entorpecente misturado com o feijão, achando que vai enganar porque é da mesma cor ali, não dá, né? Não dá. Bom, agora o Henrique traz informações, gente, porque a polícia prendeu um adolescente por tentativa de homicídio em Piracicaba. Vamos saber os detalhes. O adolescente de 17 anos foi detido pela polícia militar após tentar matar um homem a tiros na Rua do Porto, em Piracicaba. O adolescente efetuou vários disparos de arma de fogo contra um homem de 29 anos. A vítima foi socorrida ao Hospital dos Fornecedores de Cana da cidade. A PM informou que foi até a casa do autor dos disparos, mas não o encontrou. Porém, ele se apresentou na delegacia e, segundo o boletim de ocorrência, o adolescente admitiu que tentou matar o homem, pois ele teria uma dívida de R$200 por compra de maconha. Segundo o jovem, ele jogou o revólver no rio Piracicaba. O adolescente ficou detido à disposição da Justiça e o caso será investigado pela Polícia Civil. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. E agora, para a gente encerrar esse bloco de notícias policiais, o Rafael Alves vai trazer uma notícia agora de que polícias e bombeiros salvaram aí a vida, né, de um homem no viaduto da rodovia Luiz de Queiroz, ASP 304. Mais um grande trabalho em conjunto dos bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária. Após intensas negociações, os agentes conseguiram intervir para salvar a vida de um cidadão que estava à beira de um viaduto na rodovia Luiz de Queiroz, na tentativa de atirar-se do local. O caso aconteceu entre os viadutos da Avenida Silos e da Avenida Iacanga, causando congestionamento por toda a região, já que as vias próximas tiveram de ser interditadas. O homem acabou se rendendo após as negociações e, auxiliado pelos bombeiros e socorrido sem ferimentos,
ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana. Eu volto ao estúdio. Ok, Rafael. E o Rafael agora vai dar dicas de oportunidade de emprego. Roda a vinheta. Nada melhor que começar segunda-feira com uma oportunidade de emprego, não é mesmo, gente? E o PAT de Americana tem 548 vagas e a região possui mais de 1.500 oportunidades. Vamos saber os detalhes com o Rafael Alves. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana, oferece à população 548 vagas de emprego distribuídas entre 148 ocupações diferentes. Das vagas ofertadas, 3 são exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades variam entre porteiro, atendente de loja, mecânico e as funções com mais vagas estão entre auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza e auxiliar de produção. Para concorrer a uma delas, o candidato deve cadastrar o currículo no site do PAT ou, em casos excepcionais, ir direto na unidade, na Rua Anhanguera 16, no centro da cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 4 horas. O telefone para contato é 19-3461-0289. A região de Campinas também oferece vagas de emprego em pelo menos 14 cidades. Ao todo, são 1.527 vagas disponíveis nos PATs dessas cidades. Para conferir, é só acessar o nosso portal tododia.com.br. É isso aí, são as vagas e oportunidades para você começar, quem sabe, 2023 com o pé direito, não é? Vamos saber agora como anda o esporte, principalmente o feminino? Roda a vinheta! E o Rafael Alves agora fala do esporte feminino, ele vai falar do Corinthians, que é campeão da Copa Paulista, e também aí o Santos, finalista do Paulista Feminino. Fala aí, Rafael. Boa noite, Sabrina, boa noite para quem está acompanhando a gente de casa. E hoje a gente não vai falar sobre a seleção brasileira, que afinal perdeu aí a chance de conquistar o título mundial. Vamos falar de outro título, essa vez com as meninas do Corinthians, que ganharam a Copa Paulista em cima do Bragantino por 2-1. E as meninas do Timão, que já haviam vencido a primeira partida por 3-1, saiu na frente com a Jennifer aos 38 minutos do segundo tempo. Bom, a Milena acabou empatando para a equipe do Bragantino. Mas sem dar chance para o azar, Tamires fez o segundo gol do Corinthians aos 44 e sacramentou a vitória do Timão, levantando mais um título aí, dessa vez da Copa Paulista Feminina de Futebol. E quem vai disputar o título também é a equipe do Santos, a equipe feminina, que venceu o São Paulo neste domingo por 3-2 pelo Campeonato Paulista da categoria. Vamos ver como foram os gols? O São Paulo, que precisava da vitória, saiu na frente com Naná, logo no primeiro tempo. Mas quem tem a atacante Cristiane tem bastante força, viu? Porque a atacante marcou 2 gols para o Santos, virando a partida ainda no primeiro tempo. O primeiro gol aos 22 e o segundo aos 26 minutos. Foram 4 minutos para a Cristiane mudar a história do jogo. Na segunda etapa, a Fernanda marcou o terceiro gol do Santos, que já havia vencido a primeira partida por 1-0. Pardal chegou a diminuir para o São Paulo já no finalzinho do jogo, aos 44 minutos, mas não teve chances. O Santos estará, então, na final do Campeonato Paulista Feminino de Futebol. Bom, Sabrina, e o Santos, então, aguarda quem vence a partida entre Palmeiras e Ferroviária, que acontece nessa noite, às 9h30, para descobrir, então, quem será o seu adversário nessa grande final. Você deve estar torcendo para o seu Palmeiras, né? Bom, mas eu volto amanhã com mais informações, então, e principalmente quem foi, então, o time classificado, né? Quais das meninas aí? Será que é a Ferroviária? Será que é a Palmeiras? Que vai disputar essa grande final do Campeonato Paulista Feminino de Futebol. A gente volta amanhã com mais informações sobre o esporte.
Tá certo, Rafael. Combinado, então, amanhã mais informações esportivas para passar aqui aos nossos telespectadores. E agora, gente, vamos falar um pouquinho da chuva, que caiu uma chuva hoje de manhã e olha só, também uma pancada no meio da tarde. Vamos chamar a previsão do tempo? Antes de eu chamar o meu acompanhante aqui de estúdio, Ezequiel, nós vamos ver uma reportagem agora do Henrique Fernandes falando das chuvas que causaram alagamentos aqui na cidade americana. Vamos acompanhar. A forte chuva que atingiu a Americana na manhã desta segunda-feira durou cerca de 1 hora, mas provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. As avenidas da Saúde, Brasil e Rafael Vita ficaram alagadas e interromperam o trânsito de veículos. A Defesa Civil divulgou que choveu cerca de 37 milímetros entre 10h30 e 11h40 da manhã. A água invadiu algumas residências na rua Santo Onofre, pois o córrego São Manuel transbordou mais uma vez, como ocorre quando chove um grande volume. O coordenador da Defesa Civil, João Mileta, junto com a sua equipe e o Corpo de Bombeiros, acompanharam as ocorrências. O temporal também atingiu a cidade de Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. A cidade de Campinas também foi atingida pelo temporal e carros foram arrastados pelas avenidas Princesa do Oeste e João de Souza Campos. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Muito bem, olha só, gente, que chuvão, hein? Que chuvão. E o Ezequiel Matos, técnico em Defesa Civil, está aqui comigo para falar desse chuvão. Exatamente, Sabrina, tudo bem? Tudo bom. Você estava lá ontem, tomou chuva na virada? Tomamos, Sabrina, e olha que assim, a chuva que caiu ontem não foi suficiente nem para dar aquela calmada no calor, sabe aquela sensação de refrescância e nem para espantar o público. O público ficou, acompanhou o show do Nando Reis por completo e quando a gente acha assim, agora parou, vai ficar tudo tranquilo, a gente foi surpreendido pela quantidade de gente que triplicou no show da Pitty. Ah, isso sem dúvida. Eu queria estar lá no meio, né? Mas não deu. Tive que ficar lá em casa, postando as matérias, né? Mas olha, gente, que maravilha, né? Eu fico muito feliz de ser barbarense. Sim. Apesar de não estar lá, mas assim, acompanhei a live, claro, que vocês fizeram, muito bom, parabéns a toda a equipe. Mas vamos falar da chuva então, porque eu acho que as donas de casa devem estar pensando assim, será que vai chover a semana toda de novo? Porque foi lavar a roupa hoje de manhã, não tinha onde pôr a roupa, porque a chuva que caiu bem cedo não deu. Vamos falar sobre essas chuvas então, Sabrina, que inclusive nós falamos sobre ela na sexta-feira. Pois é, você disse que ia vir a partir de domingo uma mudança e aconteceu. Uma mudança, ontem, no final da tarde, inclusive que lá na virada SP, no show do Nando Reis, quando começou a chover, foi em torno das 16 horas, 4 horas da tarde, foi exatamente justo o alerta que o CEPAGRE informou que no final da tarde do domingo, uma frente de instabilidade, trazendo chuvas, avançariam para a nossa região. Começaria aí no final da tarde do domingo e nós hoje conseguimos sentir essa frente de instabilidade atuando mais intensamente dentro da nossa região aqui. As cidades hoje, nós fomos aí no começo da manhã, pelo que eu verifiquei ali nas estações meteorológicas de toda a região, a chuva veio com força praticamente em todas as cidades a partir das 10 da manhã e choveu muito, viu, Sabrina? Muito. É importante a gente lembrar tem milímetros aí, que nós temos e nós vamos falar sobre o que choveu em cada uma dessas cidades aqui da região. Selecionei algumas para a gente falar sobre elas, mas a gente precisa lembrar, Sabrina, que tanto esse alerta que nós informamos do CEPAGRE na sexta-feira, que foi divulgada na sexta-feira no final da tarde, hoje também teve um novo alerta que foi do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, informando chuvas intensas em todo o estado de São Paulo. É o alerta laranja, é isso? O alerta laranja, né? Que é a quantidade de chuvas muito forte, são chuvas intensas mesmo, a gente tem algumas informações aqui, que a previsão é que chova de 30 a 60 milímetros de chuva em 1 hora, pode registrar isso de chuva, de 50 a 100 milímetros por dia, nessa frente de instabilidade que está atuando aqui. E
Além das chuvas, tem também a previsão de rajadas de vento, que os ventos podem chegar de 60 a 100 km por hora, uma ventania aí que pode causar problemas, que inclusive causou em Campinas na tarde de ontem, que nós vamos trazer essas informações. Esse alerta do INMET, ele informa também que existem riscos para quedas de árvores, quedas de energia elétrica, alagamentos, descargas elétricas. Então pode ocorrer aí as tempestades de raios que nós comentamos na sexta-feira. Exatamente. Inclusive, hoje à tarde deu um trovão bem forte e de manhã teve umas descargas elétricas. Eu ia falar raios. Os relâmpagos, né? Hoje de manhã teve isso também. Aí eu fiquei prestando atenção. Eu falei, agora eu tô aprendendo com o Ezequiel o que é raios, o que são os relâmpagos, as tempestades. Pois é. E olha, Sabrina, teve ocorrências de alagamentos e inundações na nossa região. Vamos começar primeiro mostrando algumas imagens de Americana. Tem um vídeo de Americana, pedir para o Lucas soltar ele pra gente, que vai mostrar ali a avenida... Não, esse, o outro, Lucas. É o vídeo da avenida. O terceiro vídeo. Isso. Olha como estava a Americana hoje. Meu Deus. Né? A gente pode ver uma formação de enxurrada aí, muita chuva. Essa chuva pegou ali a Avenida da Saudade, no bairro São Manuel. Ali é a rodoviária ali para cima. A rodoviária, o hotel. Então, é uma região que já é frequente de ocorrências de alagamentos aqui em Americana. E é claro, Sabrina, que a gente olha assim... A gente sempre comentou, na semana passada a gente comentou aqui, que o volume de chuvas, quando ele tem uma quantidade consecutiva, vários dias, que são as chuvas, aprendi isso daqui, as chuvas estratiformes. Certo, as estratiformes. As chuvas estratiformes, que são aquelas chuvas contínuas, né? Que pega vários dias, são chuvas longas, ela não dá vazão para os leitos dos rios. Diferente do que aconteceu hoje, que nós podemos até classificar como tempestades convectivas, que é muita chuva em pouco período de tempo. E é que a gente vai chamar então de tempestades convectivas, que ela causa esses transtornos de alagamentos, de inundação. E nesse caso, nós vimos aí em Americana, por mais que não choveu nos dias anteriores, tinha a condição suficiente ali de ter vazão nos rios, a quantidade de chuva foi muito grande. Então, o sistema pluvial não aguenta, não tem galeria que comporte a quantidade de água que caiu. A Defesa Civil de Americana informou que em torno de 1 hora choveu 37 milímetros aqui em Americana, que foi das 10h30 às 11h30, foi o maior volume de chuvas do dia de hoje. E nós temos as informações das chuvas aqui, o que choveu hoje, né, até agora, né, em alguns municípios. Como o próprio alerta que nos informou, né, o alerta do INMET, que falou que a previsão é de 50 a 100 milímetros de chuva por dia, aconteceu isso em Americana. A Americana até agora, Sabrina, até às 6 horas, conforme a estação meteorológica, que fica aqui próximo dos estúdios da TV Todo Dia, no tiro de guerra, choveu 55,6 milímetros. É muita chuva. É muita água. Muita chuva somente hoje. Santa Bárbara registrou 41,3 milímetros, Campinas 25,8, Paulínia 37,6, Indaiatuba 41,6 e Nova Odessa 27,8. A gente vê que dessas cidades, a que mais teve chuva foi Americana, seguida de Indaiatuba e Santa Bárbara, que ultrapassaram 40 milímetros de chuva. Muita chuva. Muita chuva em pouco tempo, em curto tempo. Então, vale aí o alerta, mesmo a atenção da Defesa Civil. Inclusive, o senhor João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil de aqui de Americana, conversou com o nosso repórter Henrique Fernandes, passou aí algumas imagens, até que vocês viram aí na reportagem. Então, realmente... é um alerta, e esse alerta do INMET, né? INMET, desculpa, o INMET, desse alerta laranja, significa que temos que ficar muito atentos mesmo. E nós temos que lembrar, Sabrina, né, que aquilo que a gente já conversou algumas vezes e que vale sempre ser relembrado. Existem pontos das cidades que são considerados como áreas suscetíveis a riscos de alagamentos, de inundações, que inclusive nós deixamos até uma sugestão aqui para o poder público da cidade, Sabrina, de fazer identificação com placas.
Isso, né? é verdade. Principalmente nas regiões de grande fluxo de veículos. Para as pessoas terem aquela informação, aquelas placas informativas de que ali tem risco de inundações e alagamentos. Porque as pessoas precisam identificar, saber quais são os pontos, os locais onde existe o maior risco de transbordamento de rios, aonde tem maior risco de alagamentos, das inundações, para elas evitarem esses lugares no período de chuva. Por quê, Sabrina? Em Campinas, na tarde de ontem, choveu muito. E a gente vai ver algumas imagens, a importância dessas placas informativas, desses alertas. Lembrando que as pessoas podem receber o alerta pelo SMS da Defesa Civil, pelo número 4099, só cadastrar o número, você vai pegar lá no SMS, coisa que a gente já nem faz mais depois do WhatsApp, né? Mas você vai pegar no SMS e mandar sim, você vai mandar a palavra sim para o número 4099. Eles vão mandar uma mensagem novamente para você, pedindo para você cadastrar um CEP. Você pode cadastrar quantos CEPs você quiser, não se limite a um só. Então você vai colocar o CEP lá da sua rua, da sua cidade, e sempre que chover você vai receber um alerta. Inclusive hoje no meu celular a Defesa Civil emitiu o alerta das chuvas dentro da nossa região pela manhã, às 10 horas. Eu já tinha recebido esse alerta de chuvas intensas se aproximando. Então é importante as pessoas terem essa informação, tanto do alerta quanto das placas informativas, para não acontecer o que aconteceu em Campinas. Vamos mostrar a imagem do primeiro vídeo, Lucas, de dentro do carro? Nossa. Isso aconteceu na tarde de ontem, na Avenida Princesa do Oeste. Isso aí aconteceu, é uma região, Sabrina, que tem bastante ocorrências de alagamentos. Aí nós tivemos a formação de uma enxurrada, como nós podemos ver. E o motorista foi audacioso, digamos extremamente audacioso, porque você vê que o volume da água estava muito forte. Nossa, subiu ultrapassou o capô ali, ó, chegou no para-brisa do veículo e as pessoas estavam desesperadas. Vou pedir para o Lucas soltar o áudio para a gente ver novamente. Volta o vídeo, por favor, Lucas, para a gente ouvir o que as pessoas estão falando dentro do carro. Ai, meu Deus do céu. Miriam, a água tá passando por cima do carro já. Moça, a gente vai morrer aqui, pelo amor de Deus. Sim, na Princesa do Oeste. Um pouco mais pra frente do que a farmácia que fica na esquina, na frente do Burger King. Fala pro bombeiro vir rápido. Eu vim mais rápido, moça. Bombeiro, pelo amor de Deus, moça! O bombeiro. Tá. Gente, é assustador. Imagine você estar numa situação como essa. Eu não queria nem... Nossa, eu já fiquei arrepiada só de pensar. É um desespero. Você não tem como sair do carro, o carro ali naquela... E você fica numa situação que você não tem o que fazer. Você fala assim, qual é a dica? Infelizmente, a única dica é esperar socorro. Porque você está numa situação de que pode entrar água dentro do carro. Se você abrir os vidros, se você abrir a porta, vai entrar água do mesmo jeito. Então, dependendo do nível que está ali, esse carro vai começar a afundar, o nível da água. Também existe o risco, você dentro do carro, a força da enxurrada começar a levar o carro. E se você sai, abre a porta e consegue sair, você tem o risco de ser levado pela força da enxurrada também. Então, são situações de que, quando a gente fala, evite lugares de alagamentos, de inundação, nunca enfrente uma enxurrada, é justamente como nós vimos nesse vídeo. A sua vida pode estar em risco. Essas pessoas foram socorridas, eles chegaram a conversar com a imprensa, inclusive uma das pessoas que estavam dentro do carro era uma senhora, já uma idosa, que ficou completamente desesperada. Eles falaram que passaram por uma cena de terror, como se eles falaram, nunca pensamos ter passado por isso. Então, e para não passar por uma situação como essa, gente, é exatamente isso, evitando esses pontos de alagamento nas cidades da sua região. Então, evite. A placa instruindo seria ideal, né? Mas como não tem, mas você já sabe. Por exemplo, a Americana, você sabe que a Avenida da Saúde ali é típico ter alagamento. Então, evite lá. Santa Bárbara, Avenida Corofeu de Azevedo, que é ali perto do Parque dos Ipês, ali na região do Sartori e Conceição. Ali sempre também. Evite passar por ali, porque vai ter problema de alagamento e seu carro, seu veículo pode acontecer algo semelhante ao que aconteceu aí. Outros dois pontos, por exemplo, em Americana, próximo ao Centro Cívico. Centro Cívico. Sempre ali atrás, no Flamengo também, acaba sempre inundando. Santa Bárbara
no acesso ali no São Francisco, quando você está saindo da SP-304 para acessar o São Francisco, ali também sempre tem um ponto grande de alagamento. São Fernando tem várias ruas que tem problema de inundação. A própria Avenida Santa Bárbara, quando vai para o Tivoli, ali tem uma baixadinha que é o córrego Molon. Ali sempre tem alagamento. Então, gente, evite esses pontos, desvie, né? Faça o desvio, porque você não sabe o que vai encontrar no caminho. Então, é importante isso. Precisamos encerrar. E essa mesma avenida, rapidamente, Sabrina, a mesma avenida a Princesa do Oeste, em Campinas, teve também ocorrências de alagamentos hoje. É uma enxurrada. Mostra pra gente rapidamente, Lucas, o segundo vídeo. Aqui a gente está vendo a imagem das pessoas sendo socorridas, sendo retiradas do veículo. Tinha 3 pessoas presas dentro desse carro. A gente consegue ver a força da água nesse vídeo. Essas pessoas foram também socorridas com segurança, mas percebe que as pessoas que estão ajudando, olha como elas precisam se equilibrar para que elas mesmas não sejam levadas pela força da enxurrada. Olha, tem outra pessoa tentando dar a mão. Nossa, é muito perigoso, muito. Ali todos poderiam ser levados pela enxurrada. Então, gente, né, não dá para, né? Não dá para arriscar. Se faça, não dá. E as pessoas, Sabrina, agora querem saber como fica o tempo. Como fica o tempo? Até quarta-feira, a previsão é de chuva. Então nós precisamos lembrar, essa intensidade de chuva que nós vimos no dia de hoje, ela vai acontecer amanhã também. Então a previsão é que as chuvas intensas, como o alerta laranja do INMET, vai continuar vigente amanhã. Então amanhã, durante a noite de hoje, a madrugada, amanhã, existem possibilidades de ocorrer temporais, tempestades. Tem que estar atento aí para tempestades de raio, descargas elétricas que podem ocorrer nesse período. Quarta-feira ainda a previsão é de chuva, mas com menor intensidade, porque na quarta-feira começa a avançar uma massa de ar polar. Não vai ser o suficiente para dar aquela sensação de frio, mas as temperaturas devem cair, os termômetros devem ficar aí a mínima entre 16 graus e a máxima 24. Vai estabelecer um tempo que fica mais estável, né? Vai ficar mais agradável o ambiente. Pense bem, nós estávamos a máxima em 34 graus em alguns lugares, e se vai cair para 24, são 10 graus a menos. Então, a menos a gente vai sentir essa mudança. Vai sentir aquele ambiente mais fresco, mais gostoso para poder até dormir, descansar. Né? Aí, a partir de quinta, o tempo deve firmar, o tempo vai ficar firme com o predomínio do sol. E as chuvas devem voltar novamente na região no domingo, no dia 18. Mas a gente vai trazendo atualizações sobre a previsão do tempo durante o decorrer da semana. Muito bem. Gente, se deixar, eu e o Ezequiel vamos bater papo aqui da previsão do tempo até amanhã. Mas amanhã a gente volta com mais detalhes, com mais informações para vocês, com certeza. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, por estar aqui com a gente. E amanhã, claro, Todo Dia News, segunda edição, novamente aqui no mesmo bate-horário. Mas lembrando que nós temos o Corá, né, o programa A Hora do Povo, que começa a 1h da tarde. Então, não perca, tá bom? Amanhã estaremos todos de volta aqui para você com a nossa programação. Tchau, tchau.